Ah! Rapaziada, nós veio aqui no Museu da Imigração hoje fazer o nosso trabalho de história da Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Bom, o nosso intuito de fazer a nossa pesquisa aqui nesse museu hoje é para expor a história da imigração, dos imigrantes e mostrar como que funcionava a organização social naquela época, principalmente nesse lugar aqui, que tinha a funcionalidade de acervo para muitos imigrantes. Eles moravam aqui e teve uma grande miscigenação de diversas etnias e culturas desse lugar. Nós fizemos entrevista com algumas pessoas, elas disseram para nós a história da família delas, a origem delas, um pouco da cultura e falaram também do sentimento e da disposição que elas tiveram para vir aqui ver toda essa bagagem intelectual e de conhecimento que tem esse museu aqui. Bom, agora a gente vai deixar vocês com as entrevistas e... Falou, rapaziada! Bom, gente, boa tarde. A gente está aqui com o Rodrigo e com a Camila. E a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. A gente vai fazer 3 perguntinhas para eles. E a primeira pergunta é: qual foi o incentivo de vocês de virem hoje aqui no museu? Acho que a gente estava um pouco ansioso hoje, né? E aí a gente começou a pesquisar os museus aqui em São Paulo. Inclusive tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Aí a gente acabou decidindo vir pra cá. Fazia um tempo que eu não vinha pra cá, aí o Rodrigo nunca tinha vindo, aí eu chamei ele pra vir. Você já tinha vindo uma outra vez aqui. E aquela outra vez foi por causa disso também, de uma questão de não ter nada pra fazer, ou foi por um interesse grande de conhecer também? Foi curiosidade pra conhecer, foi mais... Interessante. Foi curiosidade. Foi legal. Bom, a segunda pergunta se vocês, porventura, essa família de vocês vieram como imigrantes aqui pro Brasil, qual é a origem dela? Qual é a etnia delas? Qual a cultura? Se vocês ainda seguem alguns hábitos? Na verdade é algo que eu queria saber mais sobre a minha família, mas eu sei bastante pouco, assim. Galera lá da Bahia, sudeste ali da Bahia, mas eu sei pouquíssima coisa. Qual a cidade que você veio da Bahia? Vitória da Conquista. Meus pais são de lá, eu nasci aqui em São Paulo. Pode crer, legal. E você? Minha mãe, ela é japonesa, meus avós vieram pra cá na segunda migração, na Segunda Guerra Mundial. E família do meu pai é italiana, veio possivelmente nessa primeira imigração, então... Qual que era o lugar que a sua família era? Okinawa. Okinawa? Foi na invasão interessante. dos Estados Unidos. Da hora. Da hora não, né? Mas... legal de saber que você conhece bastante sobre isso, né? E a última perguntinha depois de tudo que vocês viram aqui no museu, de toda a história de imigração, de diversas etnias e culturas, se vocês pudessem descrever em uma palavra tudo isso que vocês viram, o sentimento que vocês sentiram de conhecer todo esse acervo histórico, qual seria essa palavra? Difícil, hein? Tem que ser uma. Pode ser, eu acho que seria ideal pra ficar... Mas pode falar o que você sentiu até agora, o que você acha mais gostou, assim, o que te refletiu. Eu acho que é algo assim no sentido de repensar algumas narrativas, né? De como que essa história é contada. Sim, pode crer, com certeza, né? Isso principalmente. E você? Surpreendente. Tá bem montado, eu achei que realmente tem uma narrativa aqui bem europeia criada, mas é uma exposição bonita, é surpreendente. Legal que existe espaço, não é importante ter a memória. É importante. Tá bom, então, obrigado, viu, gente? Valeu muito, ajudou bastante, obrigado. Bom, boa tarde, gente. A gente tá aqui com o Fernando e a gente vai fazer 3 perguntinhas pra ele aqui envolvendo com o nosso trabalho. A primeira pergunta é: qual foi o incentivo do senhor? Se o senhor teve algum incentivo, não precisa ser necessariamente dessa vez, mas alguma outra vez, quando você veio visitar o museu? Qual o incentivo que o senhor teve para vir visitar o museu, para vir conhecer a história das pessoas que vieram como imigrantes para cá na época? Eu conheço esse museu desde 98. Eu faço um trabalho aqui dentro de fotografia moda antiga. Então eu venho todo dia quase aqui. Pode crer, legal. Bom, a segunda pergunta é se o senhor sabe ou não da origem da sua família, se eles também são imigrantes e qual é a origem deles? Minha família chegou na época da colônia, então eu sou 13ª geração aqui no Brasil, bem antes dessa história. Com certeza. Aqui, né? E qual é a português. Português. Bom, e a última pergunta então, como você já falou, você já visitou bastante aqui esse lugar, você já tem um vasto conhecimento de todo o lugar, e a gente queria saber, de toda a história que tem aqui, qual é a palavra ou uma frase que te sentimentaliza quando você vem aqui? O que o senhor sente depois de ter visto tudo aqui, de ter conhecido a história do lugar, das pessoas, o que o senhor sente? Tem gente que chega aqui e chora, se emociona. Assim, eu me sinto muito bem aqui. Existe uma energia, né? Passaram mais de 2 milhões de pessoas aqui, né? Então, para mim, assim, é uma delícia estar aqui. Me sinto muito bem. Mas tem gente que chora, se emociona
E eu entendo isso. Você já viu presencialmente? Já deve ter fotografado algumas pessoas assim, passando Já, por essa situação sim, já? com certeza, porque lembra, né, dos antepassados Sim. e tal, que assim, não era, você não sai do seu país porque você quer, né? Com certeza, tem um processo Ou você é sistêmico, perseguido, né? ou você tá com fome, guerra, esse tipo de coisa, você sai do seu país. Então chega com uma carga meio pesada aqui, né? Uhum, pode Então crer. tem gente que se emociona aqui Pô. com o sofrimento e tal. Tá certo, é isso mesmo. Beleza, obrigado, Tá bom. Fernando. Valeu. Valeu, Boa tarde tchau. pro senhor, viu? Valeu. Valeu. Boa tarde, gente. A gente tá aqui com a Raquel. E a gente vai fazer algumas perguntinhas em relação ao museu pra você. Você pode responder de forma natural, tá? Bom, a primeira pergunta é: qual o incentivo que você teve pra vir visitar o museu aqui hoje ou de algumas outras vezes? Um projeto que ele está fazendo na escola. Uhum. Ele está estudando sobre as raízes, né? O projeto dele Raízes. E aí ele tem que falar um pouco sobre a Itália, que Sobre a Itália? que Interessante. é um dos sobrenomes dele é italiano. Qual que é Aí, o sobrenome dele? É Pugliero. Bolieiro? Interessante. Qual que é o seu nome, mano? É Leonardo, Leonardo? Quantos anos você tem? 7. 7 anos? Prazer, Leonardo. Legal. Bom, a segunda pergunta é: se você conhece, porque assim, a história da imigração no país é interessante porque tem muitas pessoas que não sabem da sua origem, que quando chegou aqui no Brasil, elas não tiveram o privilégio de ter um registro, elas não conseguiram fazer, então tem muitas pessoas que não sabem da origem delas até hoje. E uma das perguntas é se você sabe da sua origem e da onde que é se a sua família veio como imigrante para cá, de qual lugar que ela era, qual país que ela era, se você segue algumas culturas, alguns hábitos antigos da sua família, se você tem Vamos lá. Metade da minha origem eu sei de onde veio, a outra metade eu não sei de onde veio. Consigo imaginar de onde é, mas não tenho certeza. Então a primeira, que é a italiana, Uhum. né? Então a família da minha mãe é 100%, né, de linhagem italiana. Todos os 4 sobrenomes, tanto dos pais quanto da mãe dela, são de origem italiana. Você Então sabe quais são os sobrenomes? é o Rossi, peraí, deixa eu lembrar. É o Rossi, o Pugliero, que é o do pai e da mãe. Só que também tem não vou lembrar, os das avós eu não vou lembrar agora. De cabeça não. Ah, não tem Não vou problema. lembrar, Tudo bem. E a de origem do meu pai, eu acredito que a família do meu pai ela seja de origem africana e indígena. Uhum. Então tem essas duas partes. E aí da história do meu pai, como você sabe, a história africana ela é mais ela é deixada de lado, né? Então as pessoas não com falam muito certeza, né? sobre Com certeza. Então, sobre a porque origem africana. é interessante a questão da imigração africana para cá, porque ela não foi um processo sistêmico igual foi o das exatamente. migrações europeias, né? Porque Sim. os africanos eles vieram à força para cá, como tráfico de escravo, Exatamente. tráfico negreiro, e teve uma mistificação muito grande aqui, né? Sim. Então, se você provavelmente não sabe da origem do seu pai, eu tenho quase certeza que provavelmente ela deve ser realmente africana. Com certeza, africana e indígena, né? Tanto que os olhos puxados da minha avó e tal, a gente consegue perceber que tem esses traços indígenas, né? Sim. Mas tem o cabelo crespo também da minha avó, sim, sim. e é que aparentemente São eu acabei traços, puxando a Europa, né? Mas a família do meu pai, elas têm bastante traço de africanidades e dos indígenas também. Ah, interessante. Pô, legal. E a última pergunta é: se você. É a primeira vez que você vem no museu? Nesse sim. Você entrou lá, você viu tudo, né? Depois de tudo que você viu, da história que você viu, que você leu, das fotos, das imagens, se você pudesse distinguir em uma palavra ou em uma frase, algum sentimento que você teve quando você viu toda a história que tem aqui nesse lugar que você viu, qual seria ela? Um sentimento? É. Eu acho que é um misto de tristeza, talvez. Pode ser também, tristeza. Também. É porque é uma história muito aprofundada de uma situação social que era muito, muito ruim na época, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas que deixaram suas famílias, seus países, né, e tiveram que vir em busca de situação melhor e muitas vezes se frustraram chegando aqui. Uhum. Então, partindo do princípio pessimista, acho que tristeza. Pode crer. E partindo de outro princípio mais otimista, eu acredito que essência mesmo, né? Raiz, enfim, a gente consegue buscar, né? Enxergar um pouco da gente na história deles também. Você acha que a preservação desse monumento é importante para que as pessoas conheçam? Se você puder, por acaso, você tem o interesse de que outras pessoas venham aqui conhecer essa história também? Sim, você acha que é importante essa preservação? Sim, eu acho muito importante. Ah, então tá bom. Inclusive a parte da arquitetura, né? Eu sou muito a favor de preservação de arquitetura na cidade de São Paulo. Ah, legal. Tá bom. Muito obrigado, Raquel. Obrigada. Valeu, boa tarde pra você, viu? Obrigada. Bom, boa tarde, gente. A gente tá aqui com o Márcio.
E é, bom, as mesmas perguntas que a gente vai fazer pra sua esposa, pode responder de forma natural, beleza? Ok. Bom, a primeira pergunta é, você já veio alguma outra vez aqui no museu ou essa é a primeira? Não, primeira vez. Primeira vez. Qual foi o incentivo que você teve de ter vindo visitar o museu, se for por algo, porque a sua mulher, a sua esposa falou que foi por causa de um trabalho do seu filho, mas Exato. às vezes o interesse de outra pessoa pode ser outro, né? Se você estava interessado em conhecer a história do lugar, a história das migrações, das pessoas que vieram para cá, qual foi o seu incentivo de vir visitar o museu hoje? No primeiro momento foi ajudar a... Como é que eu posso dizer? Não tem problema. Fazer uma imersão no trabalho do meu filho, Uhum. para ele sentir a questão da migração dos italianos, que é um dos lados da família, né? Uhum. E ele tem um trabalho sobre música e dança italiana para fazer. Puta, que legal, ainda bem. Então, Legal. a ideia era ele ter um contato com essa cultura italiana, né? Saber um pouco mais sobre a migração italiana, Uhum. para incentivar ele ao interesse de desenvolver isso daí, né? Pode crer, legal. Bom, a segunda pergunta bom, a sua esposa falou que você tem origem polonesa, mas que nem eu falei pra ela, muitas pessoas que vieram pra cá como imigrantes, eles não tinham o direito de ter um registro. Então muitas pessoas não sabiam qual era a origem delas. E a pergunta que eu faço pra você é, se você sabe qual é a origem da sua família e de onde que ela é? Desse lado polonês, há dúvidas. Há dúvidas. Há dúvidas, não tem um registro certo se é... Porque assim, desde que eu me conheço, a gente fala assim, é russo, é russo, Uhum. né? Só que daí pesquisando um pouco mais sobre a história, pela origem do nome, algumas pessoas indicaram que seria Polônia, né? Só que na época era tudo União Soviética. Certo, certo. Qual que é o seu sobrenome? É Strejevich. Strevejit. Strejevich. Strejevich. Isso, né? Cara, não é. Então, como na época era tudo anexado à União Soviética, acabava que virava que tudo era Rússia, né? Sim, pode crer. Né? Então... Tinha essa unificação, né? Exato. Interessante. Então, pesquisando um pouco mais, algumas pessoas indicaram que esse sobrenome seria da cidade de Minsk. E Minsk hoje pertence à Polônia. Interessante. Bom, a última pergunta é, depois de tudo que você viu aqui no museu, todos os objetos, as fotos, os vídeos, qual o seu sentimento de visitar tudo isso, de saber da história, da profundidade que tem todos esses objetos? O que você sentiu quando você viu tudo isso? Uma felicidade de haver preservação, né? De resgatar essa memória. É muito importante. Uhum. Né? Bom, então seguindo com isso, eu fiz essa pergunta para sua esposa também, se você acha que é importante a preservação desses lugares. Com certeza. E eu acho que o Brasil, ele peca muito nesse sentido de preservar essas histórias, né? Uhum. E falta muito incentivo para isso. Realmente, o incentivo científico de pesquisa no Brasil ele diminuiu muito dos anos para cá, né? Exato. Então, realmente, a preservação desses lugares é importante, tem que ser um trabalho nosso, né? Não só do governo, mas social. E é importante a gente vir para cá pra gente realmente conhecer. Né? Quanto mais gente visitando, mais... E a gente consegue entender realmente quais são as nossas raízes, né? E toda essa mescla que teve das etnias brasileiras no ponto final que a gente chegou até hoje, né? Exato. Bom, beleza. Bom, obrigado, Márcio. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, prazer. Boa sorte para você. Bom, boa tarde, gente. A gente tá aqui com o Renato. E as três perguntas que a gente vai fazer pra você, responde de forma natural, tranquilo. Bom, a primeira pergunta é a primeira vez que você vem visitar o museu ou se teve algumas outras vezes que você já veio? É a primeira vez. Qual foi o incentivo que você teve para vir aqui hoje para visitar esse museu, ou se foi para conhecer um pouco da história ou para buscar um pouco da sua história? A minha história, ela não passa por esse museu. Eu acho que minha família veio pelo porto do Rio de Janeiro mesmo, porque depois eles foram para Juiz de Fora, então eu acho que eles não passaram por aqui, foi a primeira vez. Mas eu vim aqui para prestigiar o museu, para adquirir um pouco de cultura, conhecimento, para apresentar para minha filha também, que tem 3 anos de idade, para trazê-la, acostumar ela a vir sempre nos museus e conhecer coisas novas, saber um pouco da história. Uhum. Bom, interessante. A segunda pergunta é, quando as pessoas elas vieram aqui como imigrantes para o Brasil, muitas delas não tiveram o direito de ter um registro, de ter um nome. Então, muitas vezes as pessoas elas não sabem qual é a origem da família dela, suas origens culturais e etc. E eu queria perguntar para você se você sabe qual é a origem da sua família e de qual lugar que ela veio. Sim, a minha família veio de Martina Franca, da Itália. E eu acho que ela veio pelo porto do Rio de Janeiro mesmo. E teve o registro, houve até necessidade de fazer uma pequena retificação, porque tinha um erro de acento. Uhum. E aí nossa família correu atrás disso quando fez o processo para reconhecimento de cidadania. Uhum. Mas a gente conhece a origem da história, assim, quando a gente sentava com minha avó, com meu avô, eles contavam
né, até umas 3, 4 gerações para cima, mas assim, não é de todo o tronco da família, né? Assim, é só de alguma das linhas de ascendentes, não de todos. É por parte paterna Porque ou materna? no Brasil, né, tem muita... miscigenou muitas culturas, Sim, né? com Então eu certeza. devo ter um lado também indígena, tem um lado português, deve ter um lado também de descendência africana, então misturou tudo, né? Uhum, pode Mas crer. esse lado italiano foi bem registrado, né? Ah, Os sim. outros que não devem ter sido tão bem registrados. Quando você visitou o museu hoje, de todas as peças que você viu, das obras, dos objetos, das imagens, dos vídeos, qual foi o sentimento que você teve? Um sentimento de que muita coragem dos imigrantes, né? Os imigrantes, eu vi alguns registros de imigração, imigrando hoje com a minha idade, eu tenho quase 40 anos, muitos imigrantes de 40 anos com 7 filhos, entrando num vapor, saindo lá de Gênova, chegando aqui, com uma mão na frente e outra atrás, com alguns auxílios governamentais, mas poucos, mínimos. É muita coragem. Eu acho que isso é a lição que a gente fica de pessoas muito fortes. Imigrantes são pessoas muito fortes, todos. Aqui a gente conheceu um imigrante sírio trabalhando aqui. A gente também, a gente conversou com ele ali. Eu não lembro o nome dele, Magib, alguma coisa assim, mas todas as pessoas que migram, eu acho que são pessoas muito fortes. E a gente tem que valorizar muito, né, a imigração, sem nenhuma xenofobia, sem Com certeza, nenhuma... né? Com certeza. E apoiar as pessoas também, né? Com auxílio, sempre ajudar, né? Eu acho que sempre que possível, né? Inclusive estatal. Acho que... Com certeza. Porque faz bem pro Estado, pra sociedade, receber gente de todas as culturas. Eu acho que isso é importante. Interessante, boa, legal. E agora a última pergunta qual a importância que tem para você de ter lugares assim? Se é importante a preservação de monumentos históricos como esse, com todo esse acervo histórico que tem, se você acha que é importante preservar esses lugares? Essencial, não só pela preservação, pela pesquisa que é feita, pela possibilidade de estudantes como vocês fazerem os seus trabalhos acadêmicos, é essencial a gente preservar essa cultura, saber que nós não somos melhores ou piores que ninguém em razão de algum imigrante ter vindo de determinada área e ficar esse registro que vieram imigrantes de todas as áreas. Pelos sobrenomes a gente vê que vem gente, não veio só da Itália, não veio só da Alemanha, vem gente de muitos lugares. Com certeza. E eu acho que a importância é essa, para a gente preservar e não cometer os erros do passado, que muitos estão cometendo sobre não aceitar imigrantes, que eu acho que é o mais grave, né? A gente deve evitar esse preconceito. Então, esse lugar aqui acho que marca um pouco isso, tem que ser preservado. Tá bom, beleza. Obrigado, viu, Renato? Muito obrigado, ajudou bastante. Valeu.